Os Evangelhos de João, capítulo 5, uma mensagem bastante conhecida. Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos cegos e coxos, paralíticos, esperando que as águas se movessem. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitava a água, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada, sarava de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue o seu leito, ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito, começou a andar, e aquele era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, nesse dia você não tem permissão de carregar o seu leito. Ao que respondeu: o mesmo que me curou disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram: quem é o homem que disse a você essas coisas? Pegue o seu leito e ande. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhes aconteça coisa pior. E o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem havia o curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Querido Deus, está entre nós a sua palavra, e ela permanece na glória do Pai. Pelo teu Espírito Santo nós vamos compreender este texto. Pedimos ao Senhor que pelo teu Espírito ministre cada coração que está aqui. Assim nós oramos crendo e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vemos essa mensagem que está atribuída, esta história, no livro do evangelista João, melhor dizendo, discípulo, apóstolo de Jesus, João. João é aquele discípulo amado que estava sempre no peito do Senhor Jesus, era o discípulo do amor, não é? João, irmão de Tiago, lembra de Tiago? Tiago, o que foi morto, você vai lembrar, uma noite anterior de Pedro, na prisão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O Tiago ali, irmãos, é justamente esse irmão de João. Se não me engano, é o irmão mais velho, se eu não me engano. Foi Tiago que convidou João para ser discípulo de Jesus. Bem, dito isso, esse João agora escreve esse testamento, irmãos. O Evangelho de João foi escrito quando João estava em Éfeso. João, irmãos, foi o único que não foi mártir, mas sofreu escárnio, sofreu muito nas mãos dos romanos. João, irmãos, por sua vez, é o evangelista, o anunciador do evangelho para a igreja atual. Talvez você pense que é Paulo. Não, é João. João, irmãos, usado pelo Espírito Santo de Deus, foi levantado para anunciar o evangelho de Jesus quando a igreja estava atravessando um momento difícil da sua existência nessa terra, a igreja primitiva. Bem, você vai lembrar dos evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos e Lucas. Irmãos, quando eu olho para João, esses 3 evangelhos são chamados sinóticos. Já está, irmãos, praticamente sendo extinto. De que maneira? A perseguição aos judeus convertidos ao cristianismo, melhor dizendo, irmãos, está passando por um momento difícil. Uma história contada como um Jesus histórico.
Uma história contada que Jesus não existiu. Uma história contada e o povo ali com medo de assumir ser cristão por causa da perseguição dos romanos, do Império Romano. Dito isso, o Senhor levantou João. O Senhor levantou João em uma época difícil da igreja primitiva. E este João pregava que ele é o verbo. João pregou que ele é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor levantou João para dizer: louvado seja Deus, que Jesus passou por esta terra de fato, que Jesus é Deus, que Jesus existiu antes da criação do mundo, que Jesus tem, irmãos, um conhecimento sobrenatural, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Vai dizer que Jesus é eu sou, que Jesus é o Filho enviado e reflete aquele que o enviou, o próprio Deus, que tem os atributos do Pai nele. Vai dizer que Jesus é o cumprimento das festas e as instituições judaicas. Vai dizer que Jesus é o doador da vida eterna. Os sinais de Jesus mostram que ele é o Messias. E vai declarar em seu testamento que Jesus também é o Filho de Deus, que Jesus também é o Messias, Filho de Deus. Vai dizer, irmãos, que os testemunhos sobre Jesus testificam que ele é o Messias. A morte de Jesus é a base para a minha e a sua salvação, e que Deus é soberano na salvação, e a salvação é obtida ao se crer em Jesus, como ele é o Messias e o Filho de Deus. João vai lembrar que os crentes podem experimentar os benefícios da salvação já aqui nessa terra. Que eu e você possamos experimentar esses benefícios de ser um salvo, já aqui em terra, por intermédio de Jesus. E durante esta presença que nós estamos nessa terra, uma presença má, neste mundo mau, eu e você podemos receber benefícios da salvação. João vai lembrar entre essas coisas 7 testemunhos para afirmar esse Jesus maravilhoso em que você e eu essa noite adoramos. E para afirmar esses assuntos, ele começa contando sobre a mulher de Samaria. Ele vai contar, irmãos, agora sobre a cura do oficial de um rei em João 4:43. Chegamos nesse capítulo. Ele vai lembrar também que uma época existia um homem no tanque de Betesda. Betesda, irmãos, ou Betesda, era um lugar, irmãos, onde se vivia muitas pessoas, irmãos, que estava na Galileia. Muitas pessoas, essa região está crescendo demais, mas existia uma condenação, irmãos, de alguns grupos, de algumas seitas, que condenavam as pessoas devido ao seu problema de saúde, cegos, coxos, aleijados, paralítico, infértil, ou melhor, estéreos. Existia uma condenação, irmãos, por causa da seita, das religiões. Existia uma condenação a essas pessoas e um peso. E João entendeu que Jesus veio justamente para retirar esse peso. Que Jesus veio justamente para arrancar este peso e esta condenação. Hoje de manhã nós falamos de estar preso. Quando eu olho para esta mensagem de João, reportado em João capítulo 5, ele vai dizer: depois destas coisas havia uma festa dos judeus. Ele se compara, irmãos, ele está lembrando da festa dos pães asmos. Jesus vai lembrar, irmãos, João vai lembrar que Jesus está passando pelos portais das ovelhas. Os portais das ovelhas, ficavam ali muitas pessoas condenadas por causa da seita, das religiões, dos costumes de alguém. Ali estavam, como a Bíblia diz aqui, coxos, aleijados, paralíticos, pessoas que estavam cegas. Para elas tinha somente uma esperança de que aquela água fosse movimentada, e alguns diziam por um anjo. E quando esta água era movimentada, milagres aconteciam. Quando esta água era agitada, milagres aconteciam assim que a pessoa era lançada lá dentro. O primeiro, este homem estava ali há 38 anos. Eu vou repetir isso. Esse homem estava ali há 38 anos. Uma pessoa com 38 anos de um lugar desse, irmãos, você imagina quantas coisas passaram por ali,
Quantos acontecimentos esse homem viu, quanta chuva ele tomou, quantas humilhações ele passou, irmãos. Quantas pessoas ele estendeu a mão, quantas pessoas ele dividiu a mesma comida, o mesmo cobertor, a mesma bebida, a mesma roupa. Quantas pessoas, irmãos, assentaram do lado deste homem para ouvir a sua história. E quando elas eram curadas, elas não voltavam. Quando elas eram curadas, libertas, ela não voltava para agradecer este homem. Ela não voltava para dizer: olha, eu vou ficar até aqui. E você, com certeza, de ter sido meu amigo, de ter me ouvido, a próxima vez que a água for agitada, você será o primeiro a ser lançado naquela água. Ele ficou ali 38 anos. E isso não aconteceu. Mas, irmãos, eu quero dizer a você que existe de fato, eu preciso concordar com este homem, existem muitas pessoas de coração maldosos, existem homens e mulheres de coração muito má, irmãos, e essa maldade está também no meu e no seu coração, nós não podemos negar isso. A maldade estando no nosso coração, irmãos, e se nós não recebermos, ou melhor dizendo, não abrir o nosso coração para recebermos as misericórdias do Senhor, passaremos a praticar maldade para as pessoas. Eu posso ser aquele que pratica a maldade para você, porque o Evangelho, nós estamos falando há dias isso, arranca a nossa máscara, e nós vemos a carranca do nosso rosto, a carranca do nosso coração de maldade. E tem aqueles que recebem a maldade. Tem aqueles que recebem, irmãos, quando nós praticamos a maldade de sermos ingratos. Nós decepcionamos pessoas. Nós frustramos pessoas. E às vezes nem lembramos de pedir perdão para aquele que nós frustramos, para aqueles que nós decepcionamos. Quando eu olho para esse homem do tanque de Betesda, há 38 anos existia uma frustração no seu coração. Eu não sei se você chegou aqui esta noite com uma frustração. E tem outras pessoas que se frustram por ver a sua fraqueza, por ver que ele não consegue mudar o seu comportamento, por enxergar que ele não tem saída, por enxergar que ele não tem condição financeira para mudar o cenário da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Por ver a frustração, às vezes está em condição, mas não é dado a permissão para que ele haja. A frustração normalmente faz isso, irmãos, ela nos aprisiona no nosso fracasso. A decepção e a frustração, irmãos, ela nos aprisiona e limitando a nossa vida. Limitando a nossa vida. Parece que impõe barreiras sobre a nossa vida. Olha, até aqui você pode chegar, mas daqui para frente você não pode, porque nos faz pessoas, irmãos, inconformados. Nos aprisiona. Essa situação de decepção e de frustração, de nós desejarmos algo, querer mudar algo em nós, ou querer receber algo, ou querer ser reconhecido por alguém, até às vezes temos condições de mudar um cenário, mas ficamos amarrados naquilo, irmãos. Então esta situação nos limita. Você chegou aqui desta maneira, não é? Você chegou aqui olhando para a sua vida, para a circunstância da sua vida, e talvez tenha uma amargura no seu coração. Primeiro eu quero dizer a você que esta amargura já está te limitando. E esta amargura no seu coração não só limita você a não dar o seu próximo passo para ser curado da amargura, mas a amargura também limita você a dizer assim: olha, eu não tenho condições nem de dar o meu primeiro passo, eu não consigo resolver isso, e te traz um sentimento de medo. Olha, se eu tentar fazer isso, eu posso cair, eu posso, me perdoe a expressão, quebrar a cara, eu posso investir algo e dar errado, eu posso falar algo e a pessoa não aceitar, eu posso dizer algo, dar uma ideia e não ser bem visto. A decepção, a frustração, o medo, o engano que recebemos, irmãos, nós nos sentimos enganados, nos limita, e os anos vão passando. Talvez esse homem tinha família, esse homem, claro que tinha, ele foi gerado por alguém. Talvez ele tinha um irmão, ele tinha um amigo, ele tinha alguém, irmãos, um pai, uma mãe.
Primeiro eu quero abordar você na situação de igreja. Enquanto a igreja, quando eu digo igreja, são pessoas, sempre isso. Enquanto a igreja deveria estar lá junto com ele, não, irmãos. Eu sei que era uma época difícil, mas será que não existia nem sequer um crente naquele tempo? Será que não existia ninguém salvo naquele lugar, irmãos? Será que não existia nenhum judeu convertido que praticava o cristianismo? Hoje nós estamos desta maneira. Nós vemos oração ao contrário um para o outro. Nós vemos alguém torcendo para que o outro saia, para ele ocupar o lugar. Nós vemos, irmãos, às vezes dentro da nossa paz, nossa própria casa, comemos e dormimos com o próprio inimigo de nós, irmãos, contra nós. Pessoas muito decepcionadas, frustradas, amarguradas de coração. Pessoas que têm medo, às vezes, de falar, têm medo às vezes, de manifestar o que está pensando. Quando eu olho para este homem, João está lembrando exatamente disso, e pregando à noite esta igreja está o discípulo e apóstolo de Jesus, chamado João, a dizer à igreja que Jesus também cura sentimentos, louvado seja Deus. Que Jesus também cura sentimentos de medo, louvado seja Deus. Que Jesus também cura sentimentos de frustração, louvado seja Deus. Que Jesus também cura sentimentos de decepção, louvado seja Deus. Aquele que tem condições de mudar o cenário da história, mas é impedido. Aquele que até tem vontade, mas não tem condição financeira. Se você chegou aqui desta maneira, o Senhor está dizendo, louvado seja Deus, que Ele é a minha condição e a sua, que Ele é a provisão para mim e você esta noite. O Senhor Jesus está aqui para curar o seu sentimento, louvado seja Deus. Mas eu não sou melhor que ninguém, e espero que você também não pense desta maneira. Todos nós frustramos pessoas, decepcionamos pessoas, somos orgulhosos demais para visitar o frustrado, somos orgulhosos demais para reconhecermos que somos miseráveis e dependemos do Senhor, somos orgulhosos demais para arrancar daquele sentimento de frustração do coração, somos orgulhosos demais, irmãos, para arrancar para fora o sentimento de decepção por alguém e passamos a odiar. Mas esta noite o Senhor está dizendo que há uma oportunidade, irmãos, uma notícia boa para você, há uma notícia boa para mim, que Jesus está aqui esta noite e pelo Espírito Santo Ele vai curar o sentimento do seu coração. Talvez você chegou aqui esta noite decepcionada, você chegou aqui esta noite decepcionado e que está sobre as suas mãos as algemas e as amarras, chamada frustração, decepção, você está amargurada, você está chateada, chateado. Talvez você confiou e acreditou em alguma coisa que não foi do jeito que você pensou. O Senhor está dizendo que Ele está aqui esta noite para curar o seu sentimento. Ele está aqui esta noite para arrancar o seu sentimento de frustração, dizendo, levante-se, 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 louvado seja Deus. Eu também sou assim. Pensa no homem que se frustra facilmente, e isso é uma fraqueza minha, é uma fraqueza minha, e se for para mim permanecer recebendo a cura, então que o Senhor me permita sempre me frustrar, para que Ele venha me curar, para que Ele venha me resgatar, para que Ele me venha libertar. Louvado seja Deus. Se você também é desta maneira, permite ser curada pelo Senhor esta noite, permita-se ser curada por Jesus esta noite, e Ele está na casa, eu posso sentir a sua presença, Ele está aí do teu lado agora, Ele vai curar a ferida do teu coração. Eu não sei o que fizeram para você, o que falaram para você, o que você está vivendo, mas eu estou a pregar Jesus Cristo, que Ele cura a ferida que o remédio não cura, Ele cura a ferida que o homem não pode curar, Ele cura a ferida que o elogio não cura. Louvado seja Deus. Ele pode te curar esta noite. Louvado seja Deus. João vai lembrar, irmãos, que quando Jesus chega lá, o homem está decepcionado, não há mais segurança, ele não vê Jesus. Mesmo, irmãos, entendendo que Jesus, aliás, é um homem normal,
Ele não sabia que era Jesus. Mais para frente você vai ver que quando pergunta para ele, não sei, foi um homem. Como pode, irmãos? Alguém tem a oportunidade de ser curado. Tem uma pessoa sã na frente dele, com o corpo em ordem. Era tudo o que ele precisava. Às vezes, quando eu e você nos frustramos, a oportunidade está bem na nossa face, mas a frustração cegou, a decepção cegou tanto, a dor cegou tanto, a tristeza cegou tanto, o abandono cegou tanto, a solidão cegou tanto, o sofrimento tirou tanto as suas vistas, que você não encontra a porta da salvação. Louvado seja Deus. O pecado nos cegou tanto que nós não conseguimos enxergar as mãos furadas de Jesus desta maneira para mim e para você. Eu estou aqui para te curar esta noite. Eu estou aqui não para alisar o seu ego, mas para dizer: você quer ainda ser curado? Você quer se levantar disso? Foi as perguntas que Jesus fez para o homem do tanque de Betesda. Por que ele fez essas perguntas? Porque olhou para o coração dele, já não tinha mais esperança. Olhou para o coração dele, já não tinha mais perdão. Olhou para o coração dele, já não viu mais oportunidade. Olhou para o coração dele, viu que tinha uma amargura. E esta noite o Senhor, pelo teu Espírito Santo, está fazendo a mesma coisa. É só Ele que pode alcançar a tua alma. É só Ele que pode alcançar o teu coração. É só Ele que pode te trazer libertação. É só Ele que pode curar a ferida do teu coração. É só Ele que pode transformar a sua alma. É só Ele que pode te limpar de dentro para fora. É só Ele que pode restaurar a sua vida e fazer com que aquilo que Ele escreveu para você saia do papel e se transforme em uma realidade. Salvação, louvado seja Deus. Tem momentos da nossa vida, irmãos, que nós não enxergamos o caminho. Nós perdemos o foco que é Jesus, por causa da tristeza, da angústia, da dor, do sofrimento, da lágrima, da opressão, da mentira, da fofoca, da hipocrisia, dos ciúmes, da inveja e de tantos outros males, de tantos outros pecados, que às vezes está em nós e às vezes está em outros para nós. E isso, quando nós guardamos do coração, irmãos, perdemos o foco de Jesus Cristo e passamos a murmurar, passamos a reclamar. Quando tem uma alma pedindo: ei, eu estou aqui, ei, Jesus, eu estou aqui, clamando por Jesus, e o coração já perdeu as vistas, já fez nós ficarmos cegos, já fez nós ficarmos coxos, e passamos a como estivesse como o homem do tanque de Betesda. Nada mais importa quando Jesus está bem ali com as suas mãos estendidas, dizendo: ei, olha para mim, eu quero que você olhe para mim, eu quero que você só olhe para mim, eu quero que você só olhe para mim, olha somente para mim, esquece isso, esquece aquilo, olha somente para mim, eu sou o foco da tua vitória. Se você quer esperança esta noite, mais uma vez, por graça e bondade, está sendo pregado aqui esta noite esperança, não aquela que te promete um monte de coisa, mas aquela que te traz para a presença do dono de todas as coisas, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Como eu cheguei aqui? Porque o meu foco é Jesus. Sempre? Não, eu confesso, às vezes eu também perco o foco. E quando eu perco o foco, eu começo a olhar as coisas que não estão dando certo. Eu começo a olhar as coisas que já perdeu das minhas mãos. Eu começo a olhar para aquilo que fizeram para a minha pessoa. Eu começo a olhar porque a minha carne está sangrando, e a minha carne começa a pedir: olha, deixa de lado, ignora, briga, discute, maltrata, vira as costas. Mas o Jesus que eu conheço diz: não, ela tem que padecer, sua carne tem que ser sufocada, você tem que humilhar a sua carne. Louvado seja Deus. Quando a minha carne diz assim: se posiciona, briga, não baixa a cabeça, vai para cima, a minha alma clama: não, eu preciso de Jesus. Você precisa ser manso, você precisa ser pobre de espírito. Parece uma guerra? É, a igreja está enfrentando uma guerra. É uma guerra. E só vence quem tem a palavra de Deus. Só fechamos a nossa boca quem tem a palavra de Deus.
Só aceita os desígnios do Senhor quem carrega a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Para não ficar como esse homem. Você quer continuar quanto tempo nesta vida, irmã? Você quer continuar quanto tempo nesta vida? Você não vê os seus filhos crescer, você não vê a sua família crescer, você não vê a sua igreja crescer, você não vê você envelhecer, você não vê a sua saúde que está indo embora. Mas no nome de Jesus eu oro agora para que você abra os teus olhos, abra bem os teus ouvidos e abra bem a sua alma e coma esta palavra. Deus está te trazendo esperança e vida. Louvado seja Deus. Tem coração aqui que vai parar de sangrar esta noite. Tem coração aqui que vai parar de sangrar esta noite. Tem alma aqui que está sedenta por Jesus. Se você veio aqui esta noite sedenta e sedento por Jesus, alimente-se da palavra de Deus. Louvado seja Deus. O que você quer? Quer ser curada? Então levanta-se e ande, pega a tua cama, vai embora. Louvado seja Deus. O que você quer, homem? Eu quero isso e aquilo. Não, ele não falou nada. Ainda quer ser curado? Ele disse, não tem ninguém para me jogar lá, ó. Quem é frustrado, decepcionado, faz isso. Eu quero ser seu amigo. Não quero. Eu quero que você se levante daí, eu vou arrumar um emprego para você. Tá bom assim. Eu posso ir na sua casa fazer oração? Irmão, eu vou sair. Ô, irmão, você poderia estar com a gente numa visita? Não dá para mim, irmão, eu tenho um compromisso. Só que se a gente olhar para dentro da alma, tem sempre alguém frustrado, desanimado, chateado. Tem alguém condenado por alguém, envergonhado. Uma certa feita eu fui visitar uma família antes de vir para esse ministério. E foi um grande amigo meu. Eu tive um problema de úlcera. Foi a única pessoa que viveu comigo nos meus dias difíceis. E ele se acometeu de uma doença terrível, incurável. Saiu da presença de Deus. Talvez o que eu vou contar para você que é um escândalo. Saiu da presença de Deus e cometeu uma doença incurável. Hoje tem coquetel, você já sabe o que é isso. E ele caiu nessa situação. Eu viajei, casei-me, viajei. Quando eu voltei, passou-se um tempo, vou procurar o meu amigo. E soube que ele estava numa situação muito difícil. Tinha todo um apretexto para entrar lá, proteção. Fui visitá-lo. Eu perguntei para ele, e aí? Ele, e aí? Saudá-lo ou não? Tinha mais algumas pessoas comigo. Eu saudei ele. Paz de Deus. Amém. O que aconteceu, rapaz? Pois é. Estou aí, despedindo vocês. Magro, seco. E onde você se perdeu? Em muitos outros lugares aí. Aproveitou bastante a vida, né? Aproveitei. Uma dificuldade para falar. Era o homem do tanque de Betesda. Ali naquele momento, não pude fazer mais nada, porque tinha muita gente ali. Enfim, não quero entrar nesse detalhe. Julgadores. Saí. Irmãos. Passou uns dias, eu voltei lá. Sozinho com meu pai, Bruno. Contei para meu pai o que estava acontecendo. Oramos. Saímos dali. Toda semana eu visitava ele. Para resumir a história. Um dia, eu voltei para a minha cidade, onde eu morava. Passou um tempo, eu saí de férias. Nunca mais vi, mais de ano. Voltei de férias para cá, para Jundiaí. E perguntei para minha mãe, e fulano? O que aconteceu com ele? Se você descer aqui embaixo, 3 quarteirão, tem uma igreja ali. Vou falar o nome da igreja, pode, né, Bruno? Assembleia de Deus. Madureira. Vai lá que você vai ver. Ele falou, não é possível. Não é possível. Cheguei lá, irmãos, ele estava em cima do altar com uma guitarra na mão. E vi o homem cantando, louvando a Deus com uma guitarra na mão. Quando eu entrei na porta lá, eu não suportei, eu caí de joelho de ver.
É óbvio que isso está nele, né? Mas tem os remédios que controlam isso. Louvando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus de todo o coração. Conheceu de verdade Jesus, estava lá. E até hoje ele mora lá, é um grande servo de Deus. Casou-se, né? Não pode ter filho, mas casou-se. Está lá, servindo a Deus. E aí? Quantos homens do tanque de Betesda tem por aí desse jeito? Quantos homens do tanque de Betesda que não aparece nenhum crente para ajudar, e às vezes ajuda a jogar para fora? Há um exemplo claro aqui. Tem um exemplo claro aqui. Quantos crentes tinha? Não é possível que não tinha um crente nessa época. E o homem estava lá 38 anos, não é 38 dias, 38 anos. Ah, irmãos, eu concordo com você que tem hora que é só Jesus. Eu e você não temos coragem para ajudar quem está assim. Eu não tive coragem de ajudar, irmãos, o medo. Mas quando me falta coragem, o que não falta é Jesus, entendeu? Louvado seja Deus. Talvez você está aqui esta noite porque é falta de coragem de alguém, de cuidar de você. Eu quero dizer, ministrado pelo Espírito Santo, que Jesus, Ele é a garantia da minha e da sua vitória. Quem tem Jesus está perto de tudo. Quem tem Jesus tem tudo, louvado seja Deus. Portanto, você veio aqui esta noite com a sua alma sangrando, condenado por alguém, com a sua alma chorando, com o teu coração transpassado por uma flecha e sangra direto. Talvez o seu sentimento não anda nada bem, você não consegue ver a sua vida por um olhar bom, você só vê a sua vida por um olhar ruim. Alguém que não tem mais esperança, alguém que está há anos desta mesma situação. Eu estou aqui a oferecer Jesus para a sua vida. A Bíblia diz que depois que ele tomou a sua cama e foi embora, alguém murmurava dizendo: como pode? Você não pode pegar a sua cama. Olha, aquele que me curou mandou eu pegar a cama. Ele é o dono de tudo. E quem tem Jesus não precisa guardar o sábado, porque Ele é o cumprimento da palavra. Ele é o cumprimento das festas, as comemorações judaicas. Ele é o dono de todas as coisas. Irmão, irmã, se você se posicionar, não vai faltar gente para murmurar. Mas o engraçado é que para ajudar não tem, né? Para ajudar não tem, para murmurar tem um monte. Mas quando Jesus faz algo na nossa vida, eu e você temos que dar testemunho. E eu sei que esta noite, eu não sei como você está, mas de uma coisa eu tenho certeza, que eu e você, ao colocar Jesus no nosso coração e depositar a nossa vida no altar do Senhor, o testemunho será maravilhoso, a obra que contaremos será maravilhosa. Como exatamente eu contei aqui, já falei inúmeras vezes desse testemunho. A obra que Jesus fez na vida daquele meu amigo foi maravilhosa e continua sendo maravilhosa. A obra que Deus fez do homem do tanque de Betesda está fazendo aqui esta noite. Não dá para viver, irmãos, por aí murmurando, chorando, reclamando e sangrando, porque uma hora morreremos. Mas o Senhor está aqui esta noite a dizer para a igreja: Ele está curando o seu sentimento esta noite. Ele está curando o sentimento e a ferida do seu coração esta noite. E você vai ver o que Deus vai fazer em sua vida a partir desse instante. Quando você se posicionar, tomar a tua cama e sair andando, você vai dizer: foi o Mestre que fez. Você vai dizer: foi Jesus que fez em minha vida. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.